O que é um casamento bíblico? Como deve ser o tratamento dentro do casamento? Quais as distorções na atualidade em relação ao casamento que Deus estabeleceu? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD, Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação. Eu quero iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito da Tua graça mais uma vez, Senhor querido, sobre a minha vida, para que eu possa, Senhor querido, ministrar esta aula. Eu preciso também da iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Não me permita falar o que eu acho, mas sim o que a Tua palavra fala, o que a Tua palavra diz. Ilumina a mente dos professores, daqueles que estão assistindo, mesmo que não sejam professores, para que possam aprender, entender e colocarmos em prática a Tua palavra. Toma a vida de cada professor, de cada professora, não deixe parar, não deixe desistir, não deixe desanimar, Senhor, pois Tu conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor use-os como instrumento nas Tuas mãos nesta aula grandemente, Senhor. Que eles sejam instrumentos de edificação para a glória do Teu nome. Toma o Teu povo de modo geral, toma a necessidade de cada um dos Teus servos, cada pedido de oração que é feito aqui no canal. Que o Senhor tome tudo em Tuas mãos e que o Senhor nos dê a Tua bênção e um programa abençoado em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Abrindo meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó: faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil, é muito simples e a partir de agora você pode baixar os PDFs. Então tá aí para você, você tem como baixar os PDFs gratuitamente, todo passo a passo. E eu quero lembrar a você que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like, compartilha. Tem um botãozinho aqui embaixo só de compartilhar, manda lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, nos seus stories do Instagram. Tem várias maneiras de você colaborar com a divulgação desse canal. Que Deus possa continuar te abençoando e vamos prosseguir aqui com a nossa aula em nome de Jesus. A aula de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 19 de maio de 2024 com o tema A Realidade Bíblica do Casamento. É sobre isso que iremos falar na lição de hoje. Texto principal. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, está em Marcos capítulo 10, versículo 9. Resumo da lição. O casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Então, casamento entre um homem e entre uma mulher. Esse é o projeto de Deus. Deve haver equilíbrio, tá?
nesse caso. Então tem aí, ó, coloquei para você como se fosse uma gangorra. Então não pode estar uma coisa desequilibrada. Precisa haver o quê? Um equilíbrio. Tem que ser bom tanto para o marido como para a esposa. E como é que nós conseguimos isso? Tomando decisões do que é melhor para o casamento. Aí sim, aí muda tudo. Se nós focarmos, quem é casado, o que é melhor para o marido ou o que é melhor para a esposa, começa a haver uma guerra. Começa a haver um cabo de força. Quem puxa mais para o seu lado? Então nós não tomamos decisões baseadas no que é melhor para o marido ou para a esposa, mas para o que é melhor para o casamento de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E aí temos que usar parâmetros bíblicos e é isso que vamos fazer durante essa lição. Texto bíblico está em Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 9, que vai falar sobre a questão do casamento e trata algo também em relação à parte do divórcio. Então você pode ler o texto bíblico, ele não vai entrar na parte do texto que vai falar sobre o divórcio, que fala do versículo 10 e não me falha a memória do versículo 11, mas o texto é esse. O comentarista da lição, pastor Alexandre Coelho, ele nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. A lição está estruturada em 3 tópicos e em cada tópico vai ser desenvolvido o assunto. Então, no primeiro tópico, mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica. Porque as pessoas podem falar de casamento não na perspectiva bíblica. Então, não nos interessa um casamento fora da perspectiva bíblica. Ou seja, nós estamos preocupados com o que a Bíblia diz sobre o casamento e não com o que eu acho. O grande problema hoje é que nós queremos viver de acordo com o que nós achamos e não o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que deve ser assim. Então nós não cumprimos. E outra coisa, enquanto nós não entendermos que servo não tem vontade, quem controla o servo é o seu Senhor, antes de Cristo era o pecado que nos controlava, e éramos influenciados totalmente pelo pecado, inclinados para tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, ainda que não cometêssemos coisas que outras pessoas cometiam, mas nós éramos culpados e condenados da mesma maneira diante do tribunal de Deus, mas em Cristo nós passamos a ser servo de Cristo. E a palavra no original para servo é escravo, ou seja, não tem vontade. Só que nós queremos lidar, ser cristão fazendo a nossa vontade. Pastor, mas como é que eu vou fazer a vontade do Senhor? Seguindo o manual. Tá aqui, ó. A palavra de Deus. Estudando a palavra, meditando na palavra. E assim nós conseguimos cumprir dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Vamos falhar, vamos realmente errar, porque somos ainda pecadores, mas podemos nos arrepender e pedir perdão. Agora, não podemos insistir em viver fora daquilo que Deus quer. Fora daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Perdoe pelo sonzinho que saiu aí, tá bom? Então vamos lá. Mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica. 2, saber como deve ser o tratamento entre o casal. Isso é importantíssimo. A base para o tratamento entre o casal está na própria Bíblia. E 3, ressaltar algumas das questões importantes no casamento. Introdução. Vamos lá. Uma das instituições mais valorizadas pela fé cristã é o casamento. Por meio dele, Deus abençoa a união lícita, tá? E nós vamos ver o que tem a ver com esse lícita, entre um homem e uma mulher, bem como os filhos dessa união, tá? Mas esse modelo divino vem sendo ameaçado por uma série de opções modernas que renegam a união pretendida por Deus, tirando a sua sacralidade, casamento é algo sagrado, e banalizando o projeto divino. Por que isso acontece? Como o ser humano está longe de Deus, ele vai fazendo tudo aquilo que está na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus criou Adão e criou Eva, ele criou eles sem pecado. Então não havia essa inclinação. Deus cria para a sua glória, para o adorar, para o servir, para o obedecer. Mas o pecado trouxe uma inclinação para nós desobedecermos a Deus e fazer do nosso jeito. Ou seja, em outras palavras, sermos autossuficientes. Então, em Cristo, nós reconhecemos novamente a nossa dependência do Senhor. Somos dependentes dele. E o que nós vamos usar para basear a nossa vida? A palavra de Deus. Se eu não me nortear pela palavra de Deus,
eu vou continuar fazendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, até porque eu estou vivendo num mundo onde as pessoas, elas agem, elas se comportam, elas têm atitudes de acordo com o que está na sua cabeça. Algum tipo de influência que elas têm de outras pessoas, mas não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Então nós temos que ter cuidado porque tem uma banalização, tem uma distorção, tem uma desvalorização, e é por isso que a proposta da lição de hoje é mostrar a realidade bíblica do casamento. O que é um casamento bíblico? Senão nós vamos nos esquecer. O casamento não é uma solução para deixar a casa dos pais, e aí apontando diretamente para os jovens, principalmente, ou para melhorar financeiramente, buscando uma nova posição ou status social. O casamento, a motivação do casamento nunca deve ser essa. Às vezes tem jovens, moças, que pensam assim, eu quero casar logo, que aí eu vou sair, eu não preciso mais ouvir o que o pai e a minha mãe vão falar. Mas você vai passar a ter que ouvir o que o marido vai falar. Então, aí se a jovem não entende isso, ela vai ter problema no casamento, porque ela vai querer fazer do jeito dela, eles não vão ter acordo, não vão conversar, ela vai dizer que quem manda nela é ela. Por exemplo, se essa for a motivação dela. Olha que situação. Se o jovem também, o rapaz, sair e quiser casar porque não quer mais pessoas vistoriando a sua vida, dizendo pra ele o que ele tem que fazer, agora ele passa a ter que dar satisfação também para a sua esposa. Ué, ele não pode sair por aí e a esposa não sabe onde ele tá. Como assim? Ele não é solteiro. Como solteiro, ele não poderia fazer isso, a não ser que ele for maior de idade e morar sozinho, se sustentar. Mas aí tem aqueles, então é por isso que eu quero ir morar sozinho e me sustentar. Só que eles não entendem que essa não deve ser a motivação não deve ser a motivação para tomar uma decisão dessa forma. Sair da casa dos pais porque não quer ouvir ninguém falando o que deve ser feito. Não, aí passa a ter uma ideia de descompromisso. Aí eu quero fazer tudo do meu jeito, então não tem ordem. Então nada na vida dessa pessoa, enquanto ela não entender como funcionam as coisas, vai dar certo. Vai haver sérios problemas. Então não busque, não pense que o casamento é solução para sair da casa dos pais, melhorar financeiramente. Além disso, a motivação para se casar não deve estar ligada à prática do ato sexual sem cometer pecado, pois o casamento é algo sério e divino. Tem alguém que fala assim, não tô me aguentando, então eu vou me casar porque só assim eu não peco. Se você tiver isso como motivação para realizar o casamento, isso vai dar problema. Porque o casamento não pode ser estruturado, fundamentado na vida sexual. Porque com o passar do tempo, há o prazer na vida sexual, mas ele não é a base do casamento. Então, tudo isso são motivações erradas para tomar a decisão de se casar. Nessa lição estudaremos o casamento segundo a Bíblia. Então vamos lá? 1. O que é o casamento? Aqui o comentarista vai trazer essa explicação aí em 3 pontos. Primeiro, definição. Uma definição no ponto 1. Ponto 2, Deus e o casamento. E no ponto 3, a bênção de Deus para aqueles que se casam. Então nós temos 3 pontos para desenvolver o tema. O que é o casamento? Uma definição. Vamos lá. O casamento pode ser definido como a união entre um homem e uma mulher. Veja bem que está muito bem especificado isso. Um homem e uma mulher. Não são 2 homens, não são 2 mulheres, é um homem e 2 mulheres e uma mulher. Não é um homem e 2 mulheres, não é 2 homens e uma mulher. Não é um homem e outro homem, não é uma mulher e outra mulher. Aqui tá bem claro. Um homem e uma mulher que decidem formar uma família, tem uma decisão. E essa decisão tem que ser pautada em princípios bíblicos, tá? Apoiando-se mutuamente, demonstrando amor e respeito um pelo outro, por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Isso aqui é importantíssimo. É justamente por isso que eu tô deixando aqui para vocês o seguinte, mostrando aqui para você. Eu tenho uma palestra aqui no canal chamada Investimentos para um Casamento Saudável. Ela tem 6 partes.
Na primeira parte, o compromisso do casal. Na segunda parte, o papel da esposa com participação da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhães Luna. Na terceira parte, o papel do marido. Na quarta parte, a vida sexual do casal, e não está tratando de nada que um jovem não possa assistir. Quero deixar isso muito claro. Qualquer pessoa pode assistir. Na quinta parte, comunicação do casal. O diálogo, conversa. Né? Aqui é um dos pontos fracos de muitos casamentos. Porque as pessoas o casal não consegue conversar, mas precisa aprender a conversar. Parte 6, colheita do casal. Qual é o resultado quando cumprimos? Compromisso, papel da esposa, papel do marido, vida sexual e comunicação do casal. Então nós temos aí a colheita do casal. Então eu indico, lá no final, eu vou deixar a playlist com esses vídeos para serem assistidos. E eu também estou deixando, já que tem a ver com jovens, uma live que nós realizamos, tá? Do Dia dos Namorados com uma temática, tá? Eu vou deixar também esse vídeo. Quero me casar. Como identificar a pessoa certa? E talvez isso aqui o professor, inclusive, você que é professor, indique para os seus alunos esse vídeo, tá? Clique lá quando você estiver assistindo, clique, abra o vídeo e depois mande, se tem lá um grupo de alunos, mande para os alunos poderem assistir, aqueles que têm uma idade que não é que estejam já pensando em casar, mas que possam já entender qual é o projeto, qual é o passo a passo. Porque uma das coisas que eu fico pensando é, a igreja devia preparar os jovens, independente se já está na hora de casar, para eles poderem entender o que é um casamento, para que quando eles venham tomar uma decisão, eles saibam o que é casamento. Porque as pessoas casam, mas muitas vezes elas não têm conhecimento. Estão lá pensando que o casamento é um conto de fadas. Muitas jovens, as meninas, as moças, às vezes pensam desse jeito. Os rapazes têm uma ideia também distorcida do que é um casamento. Então tem aí, Dia dos Namorados, quero me casar, como identificar a pessoa certa? Existe pessoa certa no sentido de uma escolha, aonde Deus escolheu uma única pessoa no mundo inteiro? Existe isso? Assista esse vídeo. Durante a aula eu vou até tratar um pouquinho sobre isso, mas assista esse vídeo aí porque é importantíssimo. Vamos lá? Reiteramos que a palavra de Deus requer que essa união seja feita entre um homem e uma mulher. Ele está batendo nessa tecla. Por quê? Por causa das distorções dos nossos dias. Então hoje, o modelo de casamento que não é bíblico aponta uma união diferente. Às vezes tem 2 homens ou 2 mulheres. Só que o que a palavra de Deus ensina é um homem e uma mulher. Pois tal perspectiva vem da própria criação divina, que fez um homem e uma mulher para que se ajudasse e se completassem. Não há complemento de 2 pessoas do mesmo sexo. Não há complemento de homem e homem, mulher e mulher, no sentido de casamento, não há. Certo? Sempre que há um casamento, ele é realizado com a presença de 3 participantes. Deus, casamento bíblico. O Criador, tá? Deus, o Criador, o homem e a mulher, seres criados. Aí talvez você diga assim, mas então sempre que há um casamento, a participação aí de 3. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem e a mulher. Aí alguém pensa assim, mas eu me casei quando eu não servia ainda a Deus. Não, mas o casamento foi estabelecido por Deus, independente disso. É um casamento estabelecido por Deus. Então é um casamento. De qualquer maneira, continua sendo um casamento. Não é porque uma pessoa casou fora da presença de Deus que quando vem para a presença de Deus, não. O meu casamento não foi um casamento. Não, é Deus quem estabeleceu o casamento. Mesmo quem não serve a Deus, ele realizou um casamento que foi estabelecido por Deus. Agora, precisa ajustar para estar de acordo com a palavra de Deus no sentido de como eu, marido, e como ela, esposa, nos comportamos diante do casamento que Deus estabeleceu. Nesse caso, se 2 pessoas do mesmo sexo se unem, mesmo que a sociedade aprove tal união, essa união fica fora do propósito de Deus. E é isso que as pessoas ficam chateadas, aborrecidas. Mas a palavra de Deus é que ensina. Isso não quer dizer que o cristão tem direito de rejeitar as pessoas no sentido de desfazer, de desprezar. Não. Mostrar a verdade de Deus é uma coisa, mas eu não tenho o direito de desprezar, de desfazer. Eu não posso fazer isso, de zombar, de escarnecer, de rir, de maneira nenhuma. Eu não tenho esse direito como cristão.
Deus não quer que eu haja dessa maneira, mas posso mostrar o que a palavra de Deus ensina, certo? Além disso, a ciência comprova que não apenas na espécie humana, mas em diferentes espécies, a sexualidade desempenha 3 funções principais. Então veja por que tem a necessidade de ser um homem e uma mulher. Veja isso aqui, ó. Dualidade, 2 diferentes. Como é que pode ser um casal se são 2 iguais? Complementariedade, 2 diferentes que se completam. Como é que pode ser um casal se forem 2 iguais? Não há esse complemento. E fecundação. É impossível. Aí vamos lá, a união de 2 pessoas do mesmo sexo não atende nenhuma dessas funções. E se a raça humana seguisse isso à risca, já teria sido extinta. Como é que vai haver fecundação entre 2 pessoas do mesmo sexo? Diz pra mim. Pega um grupo, joga numa ilha. Pode colocar o que quiser, monta lá shopping center, coloca tudo do bom e do melhor, indústrias, lugar pra trabalhar, faculdade, faz o que quiser. Daqui a X anos, tá extinto aquele povo. Acabou, não tem mais ninguém. Vai ficar lá tudo lá, sem ninguém, porque vai morrendo e não tem fecundação, vai morrendo e não tem fecundação. Aí alguém talvez vai dizer assim, mas tá escrito dualidade, 2 diferentes, tudo bem, eu vou até... mas complementariedade, 2 diferentes que se completam. Aí alguém vai dizer, não, mas a gente se completa. Mas aí é uma visão apenas do prazer carnal, certo? Satisfação carnal. Não tem nada a ver com cumprimento das escrituras. Pode haver a satisfação, o prazer sexual entre o casal, homem e mulher, biblicamente, isso é agradável a Deus, dentro dos limites que é estabelecida a vida sexual do casal? Pode. Pode ser dito que é para a glória de Deus? Pode. Pode ser dito que foi feito em nome de Jesus o ato sexual? Pode. Ué, isso não é nenhum problema, isso não é pecado. Nós não vamos ficar durante o momento do ato, quem é casado, claro, durante o momento do ato sexual, cantando, glorificando a Deus, porque aquele é o momento do casal. Mas que pode ser dito que foi para a glória de Deus e que pode ser dito que foi em nome de Jesus, sem nenhum problema. Agora, quem não é casado não pode dizer que foi para a glória de Deus. E nem que foi em nome de Jesus. Porque por mais que alguém tenha a coragem de querer falar isso, a própria consciência diz, não foi não. Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Está fora da palavra de Deus. Está longe da palavra de Deus. Certo? Então a união de 2 pessoas do mesmo sexo não atende a nenhuma dessas funções. Se a raça humana seguisse isso à risca, já teria sido extinta. 2. Deus e o casamento. O grande problema é que na nossa vida nós queremos colocar as nossas regras. Então, se você tem sua casa, é a sua regra, é do seu jeito, é da sua forma, é da sua maneira. Aí Deus tem as regras dele. E eu não quero aceitar as regras de Deus. Então como é que eu posso servi-lo assim? Eu quero Jesus como Salvador, mas não quero Jesus como Senhor. Não tem como. É combo. É Jesus, Salvador e Senhor. Ou leva tudo ou não leva nada. Pastor, mas é assim? É o que a Bíblia ensina. Jesus não vai ser só Salvador, ele é Senhor. Para ele ser Salvador na minha vida, ele tem que se tornar Senhor. Se ele não se tornar Senhor em primeiro lugar, ele não vai me salvar, não tem Salvador. Entenda isso. Deus e o casamento. O Eterno também participa do casamento, pois foi ele que o instituiu. Quem instituiu o casamento? Foi os homens? Não, foi Deus. Mas o ateu vai dizer, Deus não existe. Quem instituiu foi os homens. Não, mas a palavra de Deus não diz isso. Deus estabeleceu também os princípios pelos quais o casal deve se relacionar, de tal maneira que se um homem é fiel à sua esposa e cuida dela, ele é fiel ao Senhor e demonstra seu temor ao Eterno. E se a mulher é fiel ao seu esposo e cuida dele, ela também demonstra sua fidelidade e temor a Deus. Você tá vendo a importância do que está escrito aqui? Deus não só estabelece o casamento, ele cria os princípios para o casamento poder funcionar da forma que lhe agrada. É como alguém que faz uma invenção. É só uma comparação. E ele precisa criar um manual de instrução para que as pessoas saibam como usar aquela invenção. A Bíblia nos ensina como nos comportarmos. Deus não estabeleceu o casamento? Então, como deve ser a nossa conduta? Está baseada nas Escrituras. É a palavra de Deus que vai nos nortear como devemos nos comportar. E o interessante é que
Quando o marido é fiel à esposa e cuida dela, ele está sendo fiel ao Senhor. Isso quer dizer que quando o marido é infiel à esposa e descuida da esposa, ele está sendo infiel ao Senhor. Não fiel, mas infiel ao Senhor. Mas quando a esposa também, nesse caso, não é fiel ao marido e não cuida dele, ela também está mostrando infidelidade a Deus e falta de temor a Deus. O marido também faz isso e ela também. Então entenda, o que nós fazemos um para o outro está sendo levado para o próprio Deus. Quando eu descumpro o que a Bíblia ensina, eu estou desobedecendo a Deus. Por exemplo, o marido que maltrata a esposa, ele está ofendendo diretamente a Deus. Porque Deus não criou a mulher e não criou o casamento para o marido maltratar a esposa, desprezar a esposa, bater na esposa, como tem casos aí, infelizmente até no meio cristão. Porque isso é um caso gravíssimo e muito sério, que pode terminar, inclusive, em delegacia. Porque existem leis que vai proteger. Então isso não pode acontecer. Mas quando uma esposa também não entra na missão, porque a palavra submissa é entrar na missão do outro. Então quando a esposa é insubmissa, quando a esposa quer guerrear, quando a esposa ela quer ter a liderança que Deus estabeleceu para o homem, mas é uma liderança com amor, vai haver guerra dentro de casa. E aí o que acontece? Ela está desrespeitando a Deus. Tem esposas que pensam que está desrespeitando o marido, ela está desrespeitando a Deus também. E aí aí nós vamos entender uma coisa que nós não aceitamos, mas que é uma realidade. Eu posso até fazer o que eu quiser no sentido, não é posso no sentido de devo, mas sim de possibilidade, tá? Eu posso até destratar minha esposa, maltratar minha esposa, mas uma coisa que eu nunca vou conseguir ter é comunhão com Deus. Porque isso vai impedir minha... Não, pastor, eu tenho comunhão com Deus, eu vou pro templo, eu dirijo o culto, eu prego, eu profetizo, eu tô fazendo a obra... Vazio. O Espírito Santo não tá operando, tá no automático. Igreja de Sardes. Tinha nome que vivia e tava mortos. Os membros, a maior parte dos membros. Lê lá Apocalipse 3 a partir do 1. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e está morrendo espiritualmente, não perceber e continuar fazendo toda a obra? É porque ela acostumou, virou hábito. Mas não é mais algo que realmente tem a ver com uma vida espiritual em Deus. Cuidado. Não há como conjugar uma vida de desobediência com serviço na obra de Deus. Não há como conjugar. Ainda que alguém consiga fazer, o Senhor não está operando ali naquele momento através daquela vida, sabe por quê? Porque ela está desrespeitando o próprio Deus. E se nós não respeitamos as pessoas, estamos desrespeitando o próprio Deus, irmãos. Esse é o comportamento esperado por Deus de quem se casa. Ah, eu não estou pronto para isso. Então não se case. Diga aí na sala de aula. Eu não estou pronto para isso não, pastor. Eu quero viver para mim, então não se case. Fique solteiro, solteira. Agora, é solteiro e solteira sem ficar... usar o termo do mundo aí, ficando. Não, não, é solteiro, solteiro mesmo. Solteira, solteira mesmo. Segue em frente. Vai em frente, sem nenhum problema. Mas não vai poder ter relacionamento com alguém e ter lá vida íntima com a pessoa achando que isso é normal, porque não é. Biblicamente isso é pecado. Então entenda isso. Se você não tá pronto, se você não tá pronta, fique solteiro, fique solteira. Isso é importante. Por isso que as igrejas deveriam preparar os jovens, para que eles pudessem chegar à conclusão. Muitos jovens podem chegar à conclusão: eu não estou pronto para casar. Casamento é isso? Eu pensei que não era isso. Não quero casar agora. Sem nenhum problema. Segue o fluxo. Vai embora. Vai estudar, vai se preparar, vai se qualificar, até chegar ao ponto, não, agora dá. Muito bem, vamos lá. Certo. Sem nenhum problema. Esse é o comportamento esperado por Deus de quem se casa. Entretanto, nem sempre o povo de Deus no Antigo Testamento seguiu essas orientações, pois eles tomavam como exemplo as práticas dos povos à sua volta, ou seja, seguiu o exemplo dos que não serviam a Deus. O profeta Malaquias, em seus dias, retratou uma realidade vergonhosa entre os seus contemporâneos. Olha o que estava acontecendo nos dias de Malaquias. Os homens traziam suas ofertas, ou seja, olha aí a parte: culto, serviço,
e se derramavam em lágrimas diante de Deus, choravam. Mas o Eterno... Desculpe. Quando acontece isso aí, eu me lembro... Eu me lembro que no início, quando eu comecei a gravar aqui no canal, o canal no mês de abril de 2024 completou 4 anos, no início, eu ficava ali, então se uma coisa dessa acontecesse, eu nem sei como seria. Mas pode acontecer na sala de aula, o professor tossiu, acontece, tá bom? Então vamos lá. Os homens traziam suas ofertas e se derramavam em lágrimas diante de Deus, mas o Eterno os rejeitava. Então, não é porque alguém oferece um culto a Deus ou presta um serviço na obra que isso faz com que Deus seja obrigado a aceitar o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Isso tem que ser ensinado e não é ensinado. Então as pessoas estão trocando, coloca de lado a obediência e diz, não, mas eu estou fazendo coisa para ti, Senhor. Mas está fazendo na desobediência, então Deus não recebe. É isso que o texto diz aqui. E você sabe qual o motivo da rejeição de Deus para os homens do povo? Os homens, aqui é os homens. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. O texto deixa claro que a mulher não havia feito nada contra aqueles homens, no qual eles estavam ali repudiando elas. Por isso que o texto diz, foste desleal. Porque ele usou a posição de homem, eu sou homem. Porque naquela sociedade, daquela época, havia uma naturalidade que o homem poderia dar à mulher uma carta de divórcio e despedi-la. Por qualquer motivo, muitas vezes. Só que a mulher não tinha esse mesmo direito. E ela ficava o quê? Repudiada. E quem queria casar com uma repudiada naquele tempo? Se ela foi rejeitada por um homem, eu não quero casar com essa mulher. Ela foi rejeitada, deixa ela pra lá. Eu sei que hoje a visão da questão do divórcio, a nível de alguém passou pelo divórcio, e vamos até tratar disso, pessoas lá no mundo. E aí alguém vem pra presença de Deus, mas aquele divórcio aconteceu lá no mundo. E aí o que acontece? Aí não há esse problema de dizer, não, eu não vou casar com uma divorciada porque alguém repudiou ela, eu não quero ela também. Mas naquele tempo era assim. Então a mulher acabava ficando sem um futuro, não tinha futuro pra ela, ela não tinha nenhuma escolha. Por quê? Tá rejeitada, acabou. Foi esposa de fulano de tal, ele não quer mais, tá repudiada, fica pra lá. Aí Deus diz, porque já que não tinha ninguém pra defender as mulheres, o próprio Deus faz essa defesa. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, ou seja, a mulher que tu fizeste aliança. E tu foste desleal por quê? Porque a despediu a troco de nada. Aparentemente, aí ele não afirma, aparentemente, os homens estavam se divorciando de suas esposas e se casando com mulheres mais novas, ou até mulheres de outro povo, ou de outros povos. E isso foi abominação diante do Senhor. Se eu casar pelo biotipo, beleza, estética, quando chegar em determinado momento, que chegar a velhice, o homem vai querer trocar de esposa. E ele passa a ser insaciável. Porque ele tá atrás da beleza. Ele tá atrás da juventude. Isso agrada a Deus? Não. Mas isso é uma inclinação da natureza pecaminosa. E, infelizmente, isso não tá acontecendo só com homens. Mas há um índice menor, bem menor, mas também de mulheres. Que às vezes chega num ponto, eu não quero mais esse marido com essa idade, eu quero um marido mais novo. E aí? Deus quer isso? Claro que não. Então nós temos que ter cuidado, porque isso não é um projeto de Deus. Não adianta uma pessoa casada ser desleal com seu cônjuge e tentar se achegar a Deus seguindo os protocolos do culto, como se isso fosse lhe garantir a bênção divina. Não vai garantir a bênção divina. Às vezes não tem nem a ver com separação, mas maus tratos. Mais à frente na lição vai se tratar disso. O testemunho do Todo-Poderoso, portanto, dentro do casamento é algo muito sério. Deus é testemunha.
tem lá as testemunhas, mas Deus é a principal testemunha. E ele sabe por que houve a dissolução do casamento, por que acabou o casamento. E as mulheres ficavam sem voz. Ficavam sem voz. Os divórcios no passado, nesse tempo, eles não tinham a ver, muitas vezes, com a questão da mulher querer controlar, mandar. Eu vou fazer do meu jeito, acabou, eu falo mesmo, vou discutir. Não, não tinha isso não. As mulheres abaixavam a cabeça, não falavam, mas o marido muitas vezes era cruel. Desprezava, desrespeitava, abandonava, dava carta de divórcio. E era correto isso? Claro que não. Aí Deus fala, ele entra como o quê? Como proteção. E ainda tem alguém para dizer que a Bíblia é machista. Pega um texto desse aí e me prova que a Bíblia é machista. E machista o quê? Prova aí Deus dizendo, eu sou testemunha que vocês foram desleal com a mulher da sua mocidade. Aí. 3. A bênção de Deus para aqueles que se casam. Então nós vimos a definição do casamento, nós vimos o Deus e o casamento. Ah, Deus está ali, ó, só observando. E nós vamos ver agora a bênção de Deus para aqueles que se casam. Da união do primeiro casal, Adão e Eva, propagou-se a humanidade. Então toda a humanidade que existe veio de um casal, tá? A palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Esse foi um sinal da bênção de Deus para o primeiro casal, ou seja, poder manter a perpetuação da família por meio de descendentes. Antes que aconteça aí na sala de aula, um jovem levante e pergunta, professora, deixa eu perguntar, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram o ato sexual e daí nasceu Caim, depois nasceu Abel. Caim matou Abel. E aí, Deus vai trazer uma correção para Caim, e o texto diz que Caim agora sai, vai morar no lugar, e aí ele se casa. Ué, mas da onde apareceu essa para ele se casar, se o texto diz que só tinha Abel e Caim? É porque a Bíblia não narrou tudo. Ela só focou naquilo que era importante dentro do plano da salvação. Eles tiveram outros filhos, mas não houve a necessidade de narrar sobre os outros filhos, que tiveram depois, justamente porque o foco é a história ali só de Abel e Caim. Depois Caim, depois Sete, e assim continua. Várias pessoas existiram no tempo bíblico que o nome delas não estão na Bíblia. Então, fique em paz. Professor, você tem como se sair bem respondendo isso, caso alguém pergunte. Apesar de em nossos dias vermos pessoas não crentes que defendem o aborto, porque nós estamos falando aqui, entramos na questão de tiveram 2 filhos e foi uma bênção do Senhor, defende o aborto, a palavra de Deus nos diz que ter filhos é um sinal da bênção de Deus. Deuteronômio 28:11. Na atualidade, os filhos continuam sendo herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127:3. Agora, por que alguém acha que um filho é uma coisa horrível? Quer tirar? Por causa da inclinação para o pecado. E aí a desobediência. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. O homem não cria a vida. Deus é que cria a vida. Agora, como acontece o processo de procriação? Através do ato sexual de um homem e uma mulher. Isso já está estabelecido. Agora alguém diz assim, mas acontece que não era o que eu queria. Tem laqueadura de trompas? Houve preservativo? Tomou algum tipo de remédio anticoncepcional? Ué, se o princípio da fecundação já está estabelecido, se tiver a relação entre um homem e uma mulher, é claro que vai correr o risco de haver gravidez. Ou quer que Deus entre com um milagre e impeça uma irresponsabilidade nossa? Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada, segundo Pedro 1:3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado, Efésios 5:29. Desde a concepção existe a vida. Nas primeiras semanas. Já está ali. Então é vida que vai se desenvolvendo. Então ninguém tem direito de tirar a vida, porque ninguém dá a vida. Quem dá a vida é Deus.
Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Engraçado que as pessoas tiveram a oportunidade de nascer, mas querem tirar a oportunidade de outras pessoas nascerem, porque foram irresponsáveis. Aí alguém vai entrar na seguinte questão. Pastor, isso aí funciona bem, mas digamos no caso de um estupro. No caso de um estupro, é doloroso para a pessoa que sofreu, a mulher que sofreu. É algo trágico, terrível. Mas existe uma questão aqui. Eu não posso consertar uma coisa fazendo outro erro. São dois erros. Vai ser um estupro e um aborto. Se a pessoa não tem condição de ficar com aquela criança, ela vai ir para adoção. Mas tirar aquela vida, ela não tem direito. Deus requer isso. Tá? Propala-se a autonomia incondicional, quer dizer, apregoa-se sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. Alguém diz, meu corpo, minhas regras, como se o corpo pudesse subsistir sem a boa mão de Deus. Se Deus disser assim, me dá o fôlego, pum, eu caio durinho aqui agora. Essa aula termina aqui e agora, nesse exato momento. Me dá o fôlego. Aí alguém diz, meu corpo e minhas regras. Não sabe de nada. As pessoas falam isso porque elas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Porque ainda que Deus tenha paciência e vá aguentando isso tudo, haverá o dia... Sabe de uma coisa? Guarde isso aqui. Deus é eterno. Pai da eternidade. Os dias dele não têm fim. Nós não somos... O corpo físico não é eterno, mas a alma e o espírito é. Um dia nós vamos ter que prestar conta do que fizemos durante a vida terrena aqui. Vai chegar o acerto de contas. Deus tem todo o tempo do mundo. Aí eu acho que tô me dando bem, que eu tô fazendo o que eu quiser. A pessoa fala meu corpo, minhas regras, mas vai chegar o dia do acerto de contas. Aí diante do Criador vai falar assim, mas Deus... se eu soubesse. Ele fala, você sabia. Você foi avisada. A palavra foi pregada. Você zombava, você ria, você desprezava. E agora não tem mais o que fazer. Acabou. Terminou. É isso. Então nós precisamos mudar nossas concepções. Entender. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus, para quem não tem o Senhor, não serve o Senhor, é verdade que o Espírito Santo não habita, porque a Bíblia diz que só habita naquele que é de Cristo. Mas a pessoa foi criada por Deus, é criatura de Deus. Ela não pode usar o seu corpo porque ela quiser. Isso é por causa do pecado. Então ela acha que tem um direito que na verdade ela não tem, mas ela tá usando. Um dia ela vai prestar conta disso. Então ela usa para as drogas, para se prostituir, para abortar, para cometer o suicídio, a eutanásia, o adultério. Assim o corpo que é templo, a prostituição. Assim o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. 1 Coríntios 6,19, tá aí muito claro. Templo do Espírito Santo. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. E aí chegou a hora de eu colocar esse texto aqui para vocês. Se você quiser essa Bíblia, o link tá na descrição. É só para computador, certo? Ou para notebook. Link na descrição. Procura aí que vai ter um link, tá? Bíblia para computador. Aí você vai assistir o vídeo, que você vai clicar e você vai para um vídeo. Nesse vídeo, você vai ver como fazer para baixar. E no própria descrição desse outro vídeo, certo? Vai ter lá o link para baixar. Então você segue o passo a passo que vai dar tudo certo. Agora, se você for lá, clicar no vídeo, abrir o vídeo, descer na descrição, fazer o download da Bíblia e depois entrar em contato e me perguntar, pastor, como é que eu faço? Eu não tenho como te falar, sabe por quê? Porque tá tudo muito bem mastigadinho. Tudo certinho. Vamos colocar aqui Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25. Olha o que diz aqui, ó. Pois, tá explicando, mudaram a verdade de Deus em mentira e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, fizeram a sua própria vontade, fizeram o seu próprio querer, mas aí vai haver o momento de acerto de contas. Que Deus nos guarde. Antes de entrarmos aqui,
eu queria mostrar uma coisa para dar uma complementação nesse primeiro tópico aí, onde nós estudamos o que é o casamento, falando aqui sobre o subsídio 1. Tá na revista do professor. Então, isso aí você tem acesso na revista do professor. Então, eu quero colocar aqui primeiro isso, antes de encerrarmos aqui. Vamos lá. Professor, inicia o tópico falando para o professor, fazendo a seguinte pergunta: o casamento nos tempos bíblicos era diferente da atualidade? Explique que sim, entretanto o princípio divino para o casamento permanece o mesmo. Diga, tá aqui, ó, diga que nos tempos bíblicos jovens geralmente não decidiam com quem iam casar. Isso aqui é interessante, passar para os jovens isso aqui. Era casar-se primeiro e amar depois. No Oriente, e até os dias de hoje, no Oriente, primeiro vem a questão da decisão, depois vem a questão do amor, porque o amor é uma decisão. Embora houvesse mais vontade do que romance, porque o casamento baseado em romance, com certeza ele vai fracassar. Esse costume tendia a produzir um padrão estável de casamento. Nós temos aí Gênesis 24:67. Esaú teve problemas por se casar contra o desejo de seus pais, porque os pais tinham uma grande interferência nessa época. A prática dos casamentos arranjados não significa que os pais não consideravam os sentimentos dos filhos. Tá aqui, bem claro. Gênesis 24:58. Ou que o amor não acontecia algumas vezes antes do casamento. Gênesis 29:10 e 20. Provavelmente falando de Jacó. Um amigo do esposo que lhe assiste, está lá em João 3:29, era uma cultura dos judeus, negociava a favor do noivo em perspectiva com seu pai, como com um representante do pai da noiva. Tá? Ou ele falava com o pai, né, ou com um representante. Arranjos tinham de ser feitos para compensação do trabalho a ser pago à família da mulher e para um dote ao pai da noiva. Então havia um dote. O noivo tinha que pagar um dote. Tá? Tudo isso aqui é exemplificado em Jesus. Ele paga o dote na cruz do Calvário. É lindo isso aqui. Ele pediu os juros do dote, mas não pôde gastá-lo. Não tinha como gastá-lo. Porque se devia ser guardado para a mulher no caso de vir a enviuvar-se ou divorciar-se. Quando tais somas em dinheiro não podiam ser pagas por causa da pobreza do pretendente, outros meios eram encontrados como serviço. Você vê Jacó fazendo isso, ou a eliminação dos inimigos. Nós vemos Davi fazendo isso. Os casamentos eram arranjados, se possível, com membros da mesma parentela. Abraão enviou um servo para encontrar uma noiva para Isaque entre o seu povo. Houve, então, uma iniciativa. Esse é um outro problema. Às vezes as pessoas querem se casar e ninguém vai sair daí por aí procurando, desesperado. Mas precisa haver, por isso que a igreja precisa ter trabalhos também, encontros de solteiros, para ajudar nisso. Aí o jovem vai lá e vai se relacionar com alguém do mundo, tá errado? Tá errado, é claro que tá errado. Porém, a igreja deixa de cumprir algo importante. Se faz encontros de casais, deveria fazer encontros de solteiros também. Aqueles que já estão numa idade para pensar num casamento, certo? Então Abraão enviou um servo para encontrar uma noiva para Isaque entre o seu povo. E Jacó foi enviado ao mesmo lugar para achar a esposa. Os pais de Sansão ficaram desgostosos porque ele não escolheu uma esposa do seu próprio clã. Então, é bom que o professor dê uma lida nisso aqui, tá? Por quê? Porque eu tô lendo a própria lição já que já tá publicada aqui no meu site, inclusive se descer mais, ou até a parte de baixo, aqui estão os botões que eu falo lá, ó, o tempo todo, ó, para baixar, tá? Então eu quis mostrar isso aqui porque é importante mostrar para que os alunos tenham consciência da responsabilidade que se havia no casamento. Então não era primeiro o romance, era a primeira decisão, depois vinha a questão do amor, e muitas vezes, e funcionava. Então não estruture a questão apenas em romance. Entenda que há uma necessidade, que tem a parte do amor, né, o romance e tudo, mas precisa haver uma decisão que é o que vai fundamentar. Se o casamento tiver, o relacionamento estiver fundamentado em romance, ele vai fracassar. Não tem jeito. 2. O tratamento entre o casal. Agora, saímos da definição para ver como se comporta o casal. Aqui vai ser tratado 1. Aliança diante do altar. 2. A mulher... Desculpe, o trato com a esposa, 2. E 3. A mulher e o trato com seu esposo. Então nós vamos estudar sobre isso, aprender sobre isso. 1. Aliança diante do altar. Vamos lá. Como vimos, para o cristianismo, o casamento é um evento celebrado diante de Deus,
E ele é tão importante que somos informados da presença de Jesus numa dessas cerimônias. E foi lá que o seu ministério começou, tá lá em João 2. Ele havia sido convidado para a celebração em Caná, localidade na Galiléia. E quando houve a falta de vinho, Jesus interveio transformando água em vinho e garantindo a continuidade daquela celebração. Lembre-se, professores, vocês não vão se prender, de repente o jovem começa, mas essa questão do vinho, esse não é o assunto é casamento. Então pule essa parte, isso pode ser tratado em outro momento, mas não nessa aula. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi realizado em um casamento, João 2,11. Pois os noivos o convidaram para participar com eles daquele momento ímpar em suas vidas. Os noivos convidaram, quiseram Jesus lá. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, não podem deixar Jesus de fora dessa decisão. Sem convidar Jesus para ser o Senhor de nossas vidas, lembra que foi falado? Todo casamento é Deus, o marido e a esposa, Pai, Filho e Espírito Santo, é claro? Sem convidar Jesus para ser Senhor de nossas vidas e permitir que o Espírito Santo tenha controle total sobre nós, porque isso é ser cheio do Espírito Santo, na linguagem de Paulo, vamos lutar exaustivamente para cumprir nossos deveres dentro do casamento, pois um casamento de Deus é aquele fundamentado nos princípios bíblicos. Então, olha que situação. Sem convidar Jesus para ser o Senhor de nossas vidas e permitir que o Espírito Santo tenha controle total sobre nós, vamos lutar exaustivamente para cumprir nossos deveres dentro do casamento. Pois um casamento de Deus é aquele fundamentado nos princípios bíblicos. Então nós precisamos ter Jesus dentro do nosso casamento. Ser Senhor, não só no casamento, mas em todas as áreas da nossa vida. 2. O trato com a esposa. Então aqui é marido para a esposa. Deus estabeleceu princípios para que o homem convivesse com sua esposa. Dentre eles destacamos. Aí eu volto a mostrar para vocês aqui. Palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Vou colocar como vídeo de recomendação. Tá lá, ó. O papel do marido. Casa aqui. Aqui é o papel do marido. Vai ser explicado muito bem. Depois vai falar do papel da esposa. Tá? Então vamos lá. Amor. As escrituras sagradas afirmam que os maridos devem amar suas esposas como também Cristo amou a igreja. Você já parou para pensar a forma do amor de Cristo pela igreja? Ele se sacrificou por ela. O amor sacrificial. A grande verdade é que o amor não espera nada em troca. É amar. É claro que do outro lado a pessoa também sabe que ela tem o dever de amar. Então, se alguém não está amando do jeito que deveria, no sentido de estar entendendo que o amor é sacrificial, ele não é invejoso, não quer as coisas da sua própria maneira, tá? Não é ciumento, essas coisas. Se alguém não está cumprindo, está em falta com Deus. Então, maridos, o amor, as escrituras sagradas afirmam que os maridos devem amar suas esposas, como também Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Deus dá uma ordem para o marido dentro daquilo que ele sabe que é uma fragilidade por causa da natureza pecaminosa. Amor sacrificial para o marido passa a ser uma fragilidade. Você vê essa questão volúvel do homem querer ter 1, 2, 3, 4. Poder ter atividade com várias mulheres simultaneamente. Ele tem a esposa, mas ele quer ter simultaneamente com outras mulheres. Muitos homens, não todos, é claro. Mas uma boa parte entra por esse caminho. Então Deus manda amar, porque ele sabe que essa é uma das fragilidades do homem. Veja bem, o padrão de Deus para que o homem aprenda a amar sua esposa é o amor de Jesus pela igreja. E não menos do que isso, imagina. É um padrão bem alto, mas é possível. Segundo, a honra. O esposo deve honrar sua esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Honrar a esposa, em todos os sentidos. Tal verdade revela o quanto as esposas devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. Muitos homens não honram a esposa, não respeitam a esposa, em vários sentidos. Não é só no sentido da infidelidade, não, é maltrato. Não se preocupa com ela, não protege a esposa. Às vezes eu tô andando na rua com a minha esposa e eu me pego falando com ela, porque, assim, ela antes de se casar, ela se casou depois dos 30 anos. Então, assim, ela tinha uma vida bem independente. Então, eu me pego às vezes e aí ela tá na parte, né,
tá do lado de fora, né, na parte da rua, fala, amor, vem pra cá pro canto. Aí coloca ela, daqui a pouco ela já tá... É um hábito que ela tinha. Mas eu tento ao máximo. Pode ser que em alguma hora eu passe um descuido, pode, mas eu tento. Por quê? Porque eu preciso fazer a parte de proteção. Mas aí, às vezes a gente vê alguns, tá na rede social, de repente, você tá lá vendo alguma coisa sua e de repente entra um vídeo, aí você vê vídeo, simulação, para uma moto, para poder fazer um assalto, aí tá o homem e a mulher, o homem sai correndo e deixa a mulher sozinha. Não pode fazer isso. De maneira nenhuma. O marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele vai ficar junto com ela. Ah, pastor, salve-se quem puder, não é assim não. Na verdade, Cristo se sacrificou pela igreja. Dentro dessa perspectiva, o homem deveria ficar. Ah, tá bom, pastor. Aí eu vou lá, perco a minha vida, ela vai, casa-se de novo, arruma um outro marido e eu acabou com a minha vida. Mas você cumpriu sua missão, cumpriu seu papel. Cumprimento do dever. Igual um soldado. Foi pra missão, morreu lá, cumprimento do dever. Eu sei que é algo bem difícil de lidar, mas é cumprimento do dever. É fácil quando é os outros, né? Quando é a gente não quer cumprir o dever. Tal verdade revela o quanto as esposas devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. Ah, minha esposa não merece isso. Outro problema. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de obedecer o que a Bíblia ensina. C, a proteção. Aí, ó. Cabe ao homem defender sua esposa. Tem marido que fala mal da esposa em rodinha, com amigos. Tem marido crente, no meio de irmãos, que fala coisas da casa dele do dia a dia contra a esposa. Isso não é muito. Geralmente quem faz mais isso, geralmente, são as mulheres que têm esse hábito de falar, tá? Mas tem homens que fazem isso, tá? Falar das coisas da casa e mulheres geralmente não vão falar dessa área. É mais difícil. Mas tem homens que vão lá e ainda, além disso, ainda fala de coisas que fazem na vida íntima com a esposa. Isso é uma vergonha. Cabe ao homem defender. E se tem alguém que tá ouvindo isso, deveria repreender esse marido, chamar ele no canto. Vem cá, meu filho. Você sabia que você tá desrespeitando a sua esposa? Você não tá honrando a sua esposa? Fala pra ele, biblicamente. Chama ele no canto. Falando de cristão, tá? Tô falando aqui pra cristão. Chama ele no canto e fala com ele. Ora, pede uma direção e fala com ele. Não faça isso não. Você tá pecando. Deus tá se desagradando disso. Ah, não quero saber não. Eu falo mesmo e é isso mesmo. Então deixa ele. Foi avisado. Uma hora a conta chega. Essa proteção deve ser física, emocional e espiritual. Orar pela esposa, se colocar na verdade, o marido deve ser exemplo de oração, de vida com Deus, de tudo. Ele é líder. Líder tem que ser exemplo. Não quer ser líder? Não bate no peito? Eu sou o homem da casa, então... Vamos lá. As orientações bíblicas em relação aos homens são bem contundentes e precisam ser seguidas. O apóstolo Pedro destaca que se o esposo não trata bem a sua esposa, suas orações são impedidas. 1 Pedro 3,7. A afirmação quanto às orações serem impedidas a chegarem a Deus não é destinada às mulheres, somente aos homens. Aí eu vou colocar um comentário meu aqui, porque eu entendo que eu não posso interpretar a Bíblia só com um versículo. Eu preciso ver o que a Bíblia fala em outros versículos. E aí eu vou provar para vocês, apesar do pastor Alexandre Coelho ter apenas focado no versículo, e aí tudo bem, mas eu vou provar na Bíblia que esposas que não cumprem o seu papel também têm suas orações impedidas. Eu vou provar na Bíblia. Vamos lá. Meu comentário sobre a primeira carta de Pedro, eu tenho um comentário sobre a primeira carta de Pedro. Eu menciono que apesar do texto estar falando aos maridos, implicitamente, não explicitamente, mas implicitamente, devemos considerar que as mulheres que são insubmissas, desonram ou tentam controlar o marido e são rixosas, como mencionados em Provérbios, certamente também terão suas orações impedidas de chegarem a Deus. Aí alguém vai dizer, me mostra o texto, pastor. Vamos lá. Esse é um princípio bíblico observado em várias partes da Bíblia. Portanto, isso se aplica tanto para homens como para mulheres. Olha o texto aí, ó. Que imbui homem e mulher. Jeremias 11:14. Poderia falar de Isaías e outros textos. Tu, pois, não ore por este povo. Deus falando para Jeremias. Nem levante por eles clamor nem oração. Porque eu não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim.
por causa do seu mal, ou seja, do seu pecado. Então não é só o marido que, quando maltrata a esposa, deixa de cumprir seu papel, que fica com as suas orações impedidas. A esposa também fica com suas orações impedidas. Tá bom? Só para provar isso aqui biblicamente. 3. A mulher e o trato com seu esposo. Aí entra o papel da esposa. Aí tá aqui, ó. O papel da esposa é a parte 2 da palestra. O papel do marido é a parte 3. Então, aí pode se assistir aqui, tá? A mulher e o trato com seu esposo. Vamos lá. Salomão destaca que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Maravilha. Alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio 18, 22. Tá? Revelando assim a importância do casamento. Entenda que o simples fato dos dois ser cristãos e se casar não garante o sucesso do casamento de forma nenhuma. É preciso querer ter a decisão de continuar se amando e cumprir o papel para que haja ali um equilíbrio dentro do casamento. O casamento não funciona de forma automática, não. Precisa ser regado, como uma planta, diariamente. Tem que ter os cuidados. Caso contrário, ele vai fracassar. Na palavra de Deus encontramos regras de convivência para o homem e a mulher. A esposa deve honrar seu marido respeitando e sendo submissa. Certo? A submissão tem o sentido de estar debaixo da mesma missão. Isso aqui, muita mulher ficou ofendida. Mas é falado sobre isso aqui na palestra, Investimentos para um Casamento Saudável. Ela vai entender, quem assistir essa palestra vai entender perfeitamente. Certo? Homem e mulher não são concorrentes diante de Deus, nem devem ser um para com o outro. São companheiros que trabalham juntos, né? Companheiros que trabalham juntos em família com uma função específica. Aqui é juntos, tá? Companheiros que trabalham juntos para uma função específica. Então não pode haver competição dentro do casamento. Se houver competição, a Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Jesus não estava falando de casamento, mas é um princípio que a gente pega e fala assim, ué, se há divisão dentro de qualquer coisa, não funciona. Vai funcionar no casamento? Não vai funcionar no casamento. Então a esposa, ela deve entender a sua posição, para que ela também possa ter ali um casamento saudável. Então o marido precisa cumprir o seu papel, a esposa precisa cumprir o seu papel, e o casamento não vai funcionar sozinho. É preciso ter decisão para que o casamento funcione. E quanto mais nós temos relacionamento com Deus e quanto mais nós somos moldados à imagem de Jesus, mais fácil fica para lidar com a esposa e com o marido. Porque a dificuldade de lidar com a esposa e a dificuldade de lidar com o marido está na questão da falta de maturidade, da falta de crescimento espiritual. Tanto a questão da esposa fazer coisas que não deve, ou o marido fazer coisas que não deve, está ligada à falta de maturidade, como a questão também do outro lado, do marido conseguir, mesmo ela fazendo coisas que não deve, ou a esposa conseguir, mesmo ele fazendo coisas que não deve, se ela tem uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, ela consegue lidar melhor com aquilo, até o Senhor completar a obra. Porque essa obra precisa ser feita. Ao homem, Deus deixou a responsabilidade de liderar o lar, com a certeza de que será cobrado de sua liderança. O homem precisa entender que está na mão dele a responsabilidade. Não dá para jogar para a esposa. A mulher, Deus ordenou que fosse uma auxiliadora idônea, e isso nada diminui o seu papel. E é aí que tem a questão. O homem acaba se voltando para esse lado de deixar de proteger, deixar de cuidar, às vezes se associar com outra pessoa. E a mulher cai pro lado do quê? Da insubmissão, que é controlar o casamento, que é controlar o marido. Tem que ser do jeito que ela quer, da maneira que ela quer. Se não for do jeito que ela quer, se não for da maneira que ela quer, tem briga. Então essa é a fraqueza da mulher. E eu mostrei a fraqueza do homem. Tem outras, mas eu tô mostrando duas que acabam se chocando muito forte. E aí passa a ver. É claro que tem casamentos que o homem passa a ser um ditador, eu sei disso. Mas há casamentos que a mulher quer controlar tudo. Tudo tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, tem briga. Não tem paz. Aí Salomão fala da mulher rixosa em Provérbios várias vezes. Ele não fala uma vez só não, ele fala várias vezes. Ele diz que é melhor morar numa casa apertada, cheia de goteira, do que morar numa casa larga com uma mulher que fica se queixando o tempo todo. Olha o que Salomão diz. Outra coisa, Provérbios 14, 1 diz:
a mulher sábia edifica. A edificação da casa, do lar, não tá na mão do homem nesse sentido, tá na mão da mulher. Mas a tola derruba com as mãos. É a mulher que cria um ambiente de paz no seu lar. A mulher tem esse controle nas mãos que Deus deu para ela, no sentido de criar esse ambiente de paz. O marido pode estar cheio de problema, atribulado, vou usar esse termo. Os filhos podem estar cheios de problema, mas se a mulher estiver centrada, o lar fica em paz. Agora, olha só, o marido pode estar estabilizado, os filhos podem estar estabilizados. Se a esposa estiver desestabilizada, não tem paz no lar. Isso é bíblico. Então a mulher sábia edifica, a tola derruba com as mãos. É ela que acaba com o ambiente, porque foi dada a ela. É a responsabilidade dela, como ao homem foi dada a liderança. Então ou nós assumimos a nossa posição, ou então, imagina, o marido trabalhou o dia inteiro. A atitude da sábia e da tola. Vamos lá. A mulher tola, o marido acabou de chegar, ela já despeja tudo sobre o marido. Ele não teve tempo de tomar um banho, não teve tempo de jantar. Ah, mas eu tô cheio de problema, eu vou botar tudo pra fora mesmo. Essa é a atitude da tola. Isso é ser tola. Ela tá tirando a paz da casa, a harmonia da casa. Muito bem. Agora a sábia, ele chegou, ela tem problemas pra conversar com ele. Mas primeiro ela vai deixar ele tomar banho, ele vai comer e tudo. Aí depois ela vai sentar com ele, amor. Eu precisava conversar com você umas coisas, é possível? Aí vai conversar, acabou. Olha só, resolve. São atitudes. Atitudes. 3. Outras questões sobre o casamento. Então, nós vimos aqui no tópico 2, aliança diante do altar, o trato com a esposa e o trato, né, a mulher e o trato com seu esposo. Agora nós vamos falar de distorções. Aqui nós vamos falar sobre a morte encerra o casamento, o divórcio, morar juntos, a bigamia, a poligamia e o concubinato. Então, vai ser sobre isso que vamos tratar nesse tópico. 1. A morte encerra o casamento. Vamos lá. O casamento é uma aliança com o eterno que se termina quando um dos cônjuges falece. Faleceu, realmente acabou, tá? Nos dias do apóstolo Paulo, como também acontece nos nossos, havia caso de viuvez. E ele recomendou que se a mulher viúva quisesse se casar novamente, e aí não é porque ele falou da mulher, mas o homem aqui está enquadrado também, estava livre para isso, desde que se casasse no Senhor, ou seja, com um cristão ou com uma cristã. E aqui existe uma questão que a gente tem que analisar a nível dessa palavra. Se uma pessoa que é casada fica viúva, seja um homem ou uma mulher, e pode se casar com alguém, desde que seja cristão ou cristã, isso prova que aquela teoria, Deus tem uma única pessoa preparada na Terra, não é verdade. Na verdade, existem várias pessoas compatíveis, porém aprove Deus permitir a pessoa se casar com uma daquelas. Casou, tomou, a decisão é sua, é essa, tá bom. Mas não quer dizer que existe apenas... Tanto é que se ficar viúva... E tem casos da pessoa, às vezes, ficar viúva 2 vezes e se casar novamente. Então não existe apenas uma pessoa exclusiva, única. Não funciona assim. Essa ideia é uma ideia errada. Agora, alguém pode tomar a decisão. Para mim, casamento é um só, eu não vou me casar mais e acabou. Aí é uma decisão da pessoa. Mas, biblicamente, ela poderia se casar, caso ela quisesse. Tá? Mas se ela tomou essa decisão sem nenhum problema. Tanto pessoas que podem decidir que não querem se casar e nunca se casaram, mas tem que estar muito bem firmada nisso, como também alguém que ficou viúva, uma mulher ou até um homem, e decidiu, eu não quero mais me casar. Acabou, sem nenhum problema também. Desde que não esteja lá fazendo coisas que não deve, não está casado, mas está envolvido com outras situações. Aí é pecado. Alguém pode se justificar afirmando que este texto trata de cristãos associados, tá? Que aqui, ó, vamos lá. Bom, vamos lá, porque tinha uma tela errada aqui, foi consertada, vamos lá. Porque aqui termina dizendo o seguinte, tá? Uma viúva quisesse se casar novamente, estava livre para isso, desde que se casasse no Senhor, com o cristão. Aí vamos lá. Esse princípio também vale para os solteiros que ainda não contraíram núpcias. Um cristão jamais deve se casar com alguém que não seja crente. Tá? Por mais bondoso que a pessoa seja, tem cristãos, irmãos e irmãs, dizendo o seguinte,
Ah, mas ele tem mais caráter do que muito crente. A irmã dizendo. Ah, mas ela tem mais caráter do que muito crente. É mesmo? Aí você vai casar com a pessoa, você vai ir pro templo buscar a Deus e ela vai ficar em casa. Ou então ela vai querer ir pra um baile. Aí você vai querer ditar pra ela o que ela tem que fazer. Você não pode ditar. Mesmo que você for um marido, você não vai conseguir ditar. Sabe por quê? Eu vou mostrar pra você por que você não vai poder ditar. Ela tá morta espiritualmente. Ela não entende as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é pra ser colocada de garganta abaixo. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Aí, o rapaz, ou o homem, ou a moça, ou a mulher, que entrar por um caminho desse, vai pagar o preço de começar a orar para Jesus fazer uma obra. E aí vai ter um grande processo que às vezes nem vai se cumprir. Então não entra por esse caminho, não. Não entra. Ah, pastor, mas eu conheço um caso. Não use exceções como regra. Exceções não são para serem usadas como regra. Preste atenção nisso, é muito sério, tá? Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios 6,14. Aí sim entra a tela que eu botei. Alguém pode se justificar afirmando que este texto trata de cristãos associados com os não cristãos em festas pagãs. É verdade? É verdade. Porém, no entanto, o princípio de não nos associarmos no sentido de comunhão, viver igual, viver como, não é estar perto. Você tem familiares, às vezes, que não servem a Deus. Não é isso. No trabalho, na rua, onde quer que seja. Não, não é isso. Às vezes o próprio marido não serve a Deus, a esposa. Não, não é isso. Tô falando de comunhão no sentido de fazer a mesma coisa, tá bom? Então, no entanto, o princípio de não nos associarmos no sentido de comunhão com os não cristãos é válido para qualquer área da nossa vida, inclusive para o casamento. Vai casar com um não cristão, vai dar problema. Aquele que decidem seguir por esse caminho devem estar cientes das consequências. E muitas vezes há pessoas que se sentem ressentidas com Deus porque as circunstâncias não mudam, quando na verdade a pessoa escolheu essa direção e ignorou o que a palavra de Deus ensina. Ah, Deus, mas foi desse que eu gostei, mas esse não serve a Deus. Não é muito mais simples você se relacionar com alguém que serve a Deus, que Deus já está trabalhando, do que pegar alguém que ainda não tem contato com Deus, que você não serve, o tempo que vai levar para Deus fazer uma obra, você nem sabe se essa pessoa vai aceitar Deus querer fazer a obra. Ou você é daqueles que acha que Deus força as pessoas a aceitar Ele? Não, porque só se foi isso. Deus não força. Então, se Deus não força, não se relacione com a... Ah, mas eu tenho casos de pessoas que foram se relacionar com um cristão e esse cristão acabou se desviando, essa cristã acabou se desviando. Não use isso como regra. Isso são exceções. Vamos ficar com a Bíblia. A fé cristã ensina que para que o casamento seja harmonioso, deve ser pautado por princípios espirituais e não somente nos atrativos físicos, biotipo, beleza, né? Pois a beleza e a juventude são efêmeras. Olha o que diz. Enganosa é a graça. E a vaidade. Vaidade aqui não é o que a gente costuma achar que vaidade... Ah, é pintura, é isso, é... Não, não, não. Vaidade aqui, o sentido da palavra vaidade no livro ali, e em Eclesiastes, tem a ver com uma questão assim, de um vapor, tá? Então, enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. A escolha da pessoa com quem vamos nos casar é de nossa responsabilidade. Entretanto, devemos seguir os princípios da palavra de Deus. Somos nós que tomamos a escolha, decidimos. Não existe essa questão de dizer assim, ah, não foi Deus quem preparou. Deus escolheu exclusivamente, não existe isso. Porque se fosse assim, uma pessoa poderia bater na sua porta, quem não é casado ou casada, e dizer assim, ó, eu vim aqui, eu sou o seu escolhido, eu sou a sua escolhida. Alguém ia aceitar esse relacionamento? É claro que não. Não ia aceitar. Então, se você não ia aceitar esse tipo de relacionamento, como é que você diz que é Deus quem escolheu no sentido de foi Ele quem determinou? Vamos entender isso aqui, ó. Infelizmente, em nome de alcançar um casamento dado por Deus, alguns cristãos desenvolveram a ideia de que a escolha da pessoa é feita por Deus. Essa questão aqui é uma questão muito séria. Por quê? Preste atenção nisso aqui, ó. Infelizmente, em nome de alcançar um casamento dado por Deus, alguns cristãos desenvolveram a ideia de que a escolha da pessoa é feita por Deus. Sabe o que é isso?
é espiritualizar aquilo que, na verdade, tem uma questão humana. Então, nós vamos tomar uma decisão no casamento, Deus prepara, mas vamos entender em que sentido isso deve ser entendido, né? Para não ser redundante, né? Em que sentido deve ser entendido. No entanto, ao analisarmos os textos que falam de casamento na Bíblia, como é que você vai se basear para saber, de fato, como é preparado um casamento? Pela Bíblia. Vamos se basear pela Bíblia. Então, vamos lá. No entanto, ao analisarmos os textos que falam de casamento na Bíblia, compreendemos que um casamento de Deus não está relacionado a Deus escolher a pessoa. Senão não poderia ter um novo casamento depois que alguém falecesse. Porque é uma escolha única, tá? Então, não está relacionado a Deus escolher a pessoa, mas sim a união ser feita de acordo com os princípios bíblicos. Isso é um casamento dado por Deus. É isso que devemos chamar de casamento que Deus preparou. Não é a pessoa. Deus preparou a pessoa no sentido de estar, no sentido uma vida com Deus, é uma coisa. Agora, escolheu a pessoa, não é Deus que escolhe, é você que escolhe. Ah, mas quando eu ouço alguém dizer assim, não, porque foi Deus quem preparou. Preparou no sentido de uma pessoa que está voltada a cumprir os princípios da palavra. É isso. Mas preparar não é Deus escolher a pessoa. Porque se a escolha fosse feita por Deus, certo? Se Deus escolhesse, escolha de Deus, nesse caso, você não teria nenhuma responsabilidade. E é por isso que as pessoas ficam frustradas quando falam assim, ah, mas eu conheço o casamento de fulano ou de fulana que diz que era um casamento de Deus. Ah, houve até quem dissesse, é um casamento de Deus, e o casamento acabou. Acabou por quê? Porque eles não cumpriram a sua parte. Mesmo um casamento que, para iniciar, começa fundamentado na palavra, ele tem que continuar fundamentado na palavra. Para terminar, no sentido de irem até o fim, fundamentado na palavra. Então as pessoas se enganam muito. Ah, é um casamento de Deus. Não faz a sua parte não para ver. Agora, o de Deus não é que Deus pegou e determinou que aquela pessoa fosse sua esposa ou fosse o seu marido. Mas sim no sentido de preparar. Tem uma mulher preparada de Deus. Tem um homem preparado de Deus. Tem uma jovem preparada por Deus. Tem um rapaz preparado por Deus. Está no processo de preparação. Deus está trabalhando no caráter daquela pessoa. Aí eles se conhecem. E através disso, eles podem chegar à conclusão que querem se casar. E aí eles podem afirmar, meu casamento é um casamento de Deus. E aí, você casou com um cristão, com uma cristã, seguiu os princípios, por isso é a palavra de Deus. Mas não porque Deus escolheu, Deus determinou. Porque senão a gente fica dizendo, Deus errou, não deu certo. A pessoa certa é aquela que se encaixa nos princípios bíblicos. Acabou. Por isso que eu disse que existem pessoas compatíveis, mas aprove Deus você conhecer aquela pessoa que está casada com você. Ou quem é jovem que ainda não casou, Deus vai preparar no sentido de uma oportunidade para conhecer uma pessoa que esteja fundamentada nesses princípios. E também tem afinidades com a pessoa que está considerando o casamento. Não é só a pessoa seguir os princípios. Precisa se avaliar outras coisas. Vamos lá. Nesse caso, algumas questões precisam ser respondidas ao se pensar no namoro. Na verdade, a gente no primeiro namora para depois pensar nas coisas. O correto é orar para depois tomar a decisão de começar a namorar e avaliar. Começar a conversar algumas coisas para ver se é possível até mesmo começar o namoro. Então, além da oração, é preciso ter uma conversa. Como é que os jovens vão aprender isso se a igreja não ensina? Se não tem palestras para ensinar isso. Porque aí vai fazer tipo um checklist. Tá aqui, ó. Como a pessoa se relaciona com Deus? Esse é o ponto fundamental. Qual é o princípio mais importante? A pessoa precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai maltratar o marido, não vai maltratar a esposa, ou vai ter uma tendência de não se entregar a esse tipo de coisa. Não vai trair a esposa, não vai trair o marido. Ama a Deus sobre todas as coisas. Pode até vir a acontecer, mas ela tá fundamentada, e vir acontecer não é permissão, mas é acontecimento, tá? Ela tá fundamentada na palavra. Segundo, como a pessoa se relaciona com os pais e família?
Se é um jovem que maltrata a mãe, maltrata o pai, maltrata a família, você, a jovem, vai casar com ele, ele vai maltratar você. Ah, não, pastor, o meu sonho é que Deus vai mudar. Ele não vai mudar, não. Só se ele quiser. Então não se baseia nisso, não. Ah, meu sonho é Deus vai mudar. Ela não vai mudar, não. Deus não vai mudar ninguém só porque você decidiu que quer casar com essa pessoa e acha que só o simples fato de você querer casar com ela vai fazer com que Deus seja obrigado a mudar ela. Tem um monte de gente que já tá na fila transformada e você não quer. Mas quer a pessoa que não está dentro do princípio. A pessoa está disposta a realizar a obra de Deus. Às vezes você tem um chamado, é um obreiro. Eu não tenho nada contra. Tem gente que fica escandalizado. Ou escandalizado. Quando a irmã diz assim, não, eu não quero me casar com um pastor. É uma decisão dela. Muito correto. Tá bom. Sem nenhum problema. Pelo menos ela tá sendo verdadeira e honesta para não ser pedra de tropeço na vida dela e na vida dele. Porque tem gente que, não casa depois. Mas esse não era o meu sonho. Errado. Sabia que ele era pastor, sabia que era obreiro da casa do Senhor, sabia que era um pregador, sabia que era uma pregadora, sabia que ela tinha um ministério. Aí casa e depois quer cercear a pessoa? Não faz isso não, casamento pode ter problema. Vocês entendem o que é um casamento? Vocês estão dispostos a cumprir cada um o seu papel no casamento? Já falei do papel aqui, é só assistir o vídeo. Ó. Papel da esposa e papel do marido. Qual é a vossa visão em relação ao crescimento intelectual e profissional? Tem jovem, rapaz, que diz assim, mulher minha não vai trabalhar. Aí você é uma jovem que tem sonho de se formar, de atuar no mercado de trabalho. Tem mulher que não, eu quero casar para me tomar conta só de casa, eu não quero trabalhar. Então, se tem um rapaz que esposa dele não vai trabalhar, ele vai assumir, mas ela tem sonho, não case, não vai dar certo, vai dar problema. Vai dar problema. Tem rapaz que tem até ciúme da menina estudar, da moça estudar. Não pode nem terminar a faculdade, fazer faculdade. Tem problema até mesmo com quem não é tão jovem. A esposa quer fazer, não, mulher minha não faz faculdade. Em que mundo nós estamos vivendo? Falta de ensino na igreja. Se o pastor batesse em cima, ele começava a ser confrontado. Toma. Agora, é claro, ela também tem que ter um bom comportamento. Às vezes tem essa insegurança, por quê? Porque ela, às vezes, não vigia, ou ele não vigia. E aí fica a insegurança, ela vai pra rua, vai ficar sozinha, ninguém sabe o que ela tá fazendo. Ele vai pra rua, vai ficar sozinho, não sabe o que ele tá fazendo. Então nós temos que ter o quê? No casamento? Confiança. E a confiança, ela não é construída só porque eu digo assim, você tem que confiar em mim. Não, 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 não. Eu tenho que demonstrar confiança, as minhas atitudes têm que demonstrar confiança. Senão não funciona. Vocês conseguem lidar com a vossa diferença de personalidade? Passe isso aí para os jovens, é interessante. Por isso que tem que começar a conversar antes de namorar. Para poder entender, não é ficar, não, é conversar. Vocês conseguem lidar com vossos hábitos diferentes? Tem hábitos que podem acabar com o casamento, desde que a pessoa não tenha uma decisão. Não, peraí, eu tenho que lidar com o hábito, eu tenho que aprender a conviver com esse hábito. Ele tem esse hábito, ela tem esse hábito. E aí, qual é a situação? Vocês trabalham? Como é que vão se sustentar? É os pais de vocês que vão sustentar? Onde vocês pretendem morar quando casar? Vai morar na casa dos pais? Vai ter problema. Ah, pastor, mas eu tenho casos que mora na casa do pai e dá tudo certo. Tá, mas não é o ideal. A Bíblia diz, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se a sua esposa e serão uma só carne. E vida independente. Porque senão, qualquer probleminha, mamãe, papai, papapá. E aí, irmão, só Jesus. Que visão vocês têm em relação à vida sexual? Aí já tá falando para adulto. Se duas pessoas vão se relacionar, eles precisam conversar. Se eles já tiverem experiência com isso aqui, eles têm que conversar sobre isso. Porque às vezes, não tô falando de jovens que nunca tiveram essa experiência, mas às vezes a pessoa tem mais aptidão àquilo. Aí a outra pessoa, eu não ligo muito pra isso não, pra mim é melhor não casar. Isso vai dar problema. E eu não tô falando de mais aptidão no sentido de ser dominado, porque para muitos cristãos, que absurdo, tem mais apetite. Mas é verdade, tem a ver com a estrutura física da pessoa, com a genética. Isso não tem nada a ver com um demônio, não, pelo amor de Deus. Agora, tem casos que é uma coisa bem exagerada, aí é outra situação. Então nós temos que ter um pouquinho de entendimento. 2, o divórcio. Vamos lá.
O divórcio é o fim da união conjugal pela lei dos homens. Ele não foi planejado por Deus, mas era uma prática considerada comum nos tempos bíblicos por causa da dureza de coração de muitos. Veja bem que eles estão falando agora, e está falando de distorções do casamento. Mas a gente não vai se prender muito a isso, porque explicar sobre divórcio, porque às vezes é necessário uma única aula para falar sobre isso. Haja quem pensasse que o divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo naquela época. E nos dias de hoje também tem. Como uma comida que foi queimada, aí, por isso que Deus está falando lá em Malaquias. Tu foste desleal com a mulher da tua mocidade. Tá? Uma comida que foi queimada durante o preparo ou porque a esposa havia mudado sua jovialidade com o tempo. Ah, ela não é mais nova, vou mandar ela embora, vou arrumar outra, mais nova. Deus está dizendo, eu vi você fazer isso. Mas Jesus deixou claro que o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Há quem não vai aceitar isso. Não, pastor, eu não aceito. Eu acho que nem no caso do adultério é aceito o divórcio. Ah, não, Jesus deu o divórcio, mas não permitiu o novo casamento. É claro que Jesus sabia que o divórcio nos dias dele dava direito a novo casamento. Se ele permitiu o divórcio, é claro que ele permite o novo casamento. Mas isso é por causa de dureza do coração, exceção. Não é regra. O ideal seria que houvesse o perdão. Aliás, na verdade, o perdão tem que ter sempre. Perdão tem que ter sempre. Agora, às vezes, não tem a volta da confiança. A pessoa não confia mais. E sem confiança não dá pra conviver como casal. Então aí o casamento acaba por causa disso. Mas o ideal seria haver uma restauração. O ideal. Em nossos dias, o divórcio ganhou proporções alarmantes, mesmo entre aqueles que se dizem servos de Deus. É preciso lembrar que a quebra da aliança com Deus e com o cônjuge tem um preço muito alto a ser pago. E quem sempre sofre com isso são os filhos. Inclusive, no subsídio 3, que eu não vou ler aqui, ele vai fazer uma explicação sobre isso. Ele até fala que, por falta de perdão, eu não, prefiro não usar essa palavra. Perdão tem que ter. Se não tiver perdão, não vai ter vida com Deus. Acabou. A Bíblia diz que se não perdoar, não será perdoado. Então não é falta de perdão, é falta de confiança. Tá? Então no subsídio 3, na hora que fala aqui, não, por falta de perdão o casamento... Não é por falta de perdão, é falta de confiança. Todos nós, como mandamento, somos obrigados no sentido assim de termos que respeitar o mandamento do Senhor. Então não tem essa questão. Tem que perdoar, no sentido de não levar ressentimento. Agora, se vai continuar juntos, aí é um caso a se conversar que o ideal seria. Porque isso vai trazer vários problemas. Então tem irmãos que não aceitam. Vão dizer, não, mesmo no caso de adultério, entendeu? Se tiver divórcio, que fique sozinho. Só que no Antigo Testamento, é por isso que é bom ler o subsídio. No Antigo Testamento a pessoa ia morrer, a outra ia ficar livre. Ela não ia ficar condenada por causa do ato da outra. Então Jesus já sabia disso. Ele sabia que não daria para poder lidar com isso. Então por isso entrou a cláusula de exceção. Mas tem gente que não aceita. Uns não aceitam até acontecer na casa dele. Ou até com a própria esposa, ou com o próprio marido. Aí acaba rapidinho essa história. Ou acontece com o filho, aí pra defender filho, defender família. Ah, não, aí muda a opinião, né? Até então não aceitava. Aí depois começa a mudar a opinião. Alguns, não todos. Só que eu não vou entrar nesse debate, que não vai ter fim esse debate. E se você acha, não, porque vai pro inferno, fica em paz. É com a pessoa e com Deus. Você fez a sua parte. Espere em Deus que não aconteça nunca com você também, né? É preciso lembrar que a quebra dessa aliança, né, tá bom. 3, morar juntos. Guarde uma coisa. Guarde uma coisa. Somos pró-família, mas existem casos que, infelizmente, fogem totalmente ao controle. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos. Cada caso é um caso e precisa ser muito bem avaliado. Tá? Vamos lá, 3, morar junto. Isso aqui virou moda. Aqui no canal mesmo, tem um vídeo meu falando sobre isso. De vez em quando vem umas pessoas falar, reclamar, questionar, tá? E vão alegar justamente o que o comentarista falou aqui. Que coisa linda. Pena que essa lição não é a lição de adultos. É lição de jovens. É muito menos assistida. Porque o que ele tá falando aqui é uma realidade tremenda. Olha aqui, morar juntos. Lamentavelmente, o casamento vem sendo considerado dispensável por muitos jovens e adultos de nossa sociedade que optam por morar juntos. Só que isso aqui não é só para não cristão, não. É cristão fazendo isso aqui. Pessoas que aceitaram Jesus e querem continuar morando juntas e não querem se casar. Ou então uma das duas não aceitou Jesus e a outra não pode tomar ceia, não pode se batizar e tem igreja. Não, ela não pode.
Ué, não pode? Não pode ficar desse jeito? Vai colocá-la em comunhão, mas ela está no pecado de fornicação. Ah, pastor, mas não acontece nada. Bota a igreja em oração. Vamos ver o poder de Deus através da oração. O poder de Deus através da oração soltou Pedro. O poder de Deus através da oração toca no coração do homem duro, da mulher dura. É, porque é um problema que envolve a igreja. A igreja precisa abraçar essas causas. A irmã tá lá orando sozinha, o irmão tá orando sozinho, ou com um ou com dois. Coloca a igreja para orar e vamos ver o que Deus faz. Porque tem a ver com o reino, isso interessa a Deus, mas tem que haver uma iniciativa da igreja também. Certo? Há até aqueles que dizem que amigado com fé, casado é. E que o casamento é somente um papel onde as pessoas assinam, pois que o papel aceita tudo. Tem gente até que diz, depois que casou, piorou. Aí bota a culpa no papel. Não tem nada a ver com o papel. Não tem nada a ver com o papel. Mas o papel é uma regularização do casamento. Numa sociedade enorme. Milhares e milhares de pessoas. Você mora num bairro, tem aí milhares de pessoas que moram naquele bairro. Israel tinha tribos. As pessoas se conheciam. Tinha uns clãs, era tudo divididinho. Não tinha como não saber que era esposa e civilmente era esposa. Aí querem fazer isso. Papel. Tem gente até que já botou aqui no canal falando assim, mas o casamento no cartório veio desde 1800 e pouco. Vamos botar uma palavra aqui já já. A verdade é que quando um casal decide viver junto sem um ato formal diante de Deus e da sociedade, está vivendo em fornicação, pois estão praticando o ato sexual de forma que desagrada a Deus. Aí alguém vai falar, não, mas eles estão vivendo junto casamento por Deus. Que casamento por Deus é esse? Que não tem... O próprio Deus estabeleceu as autoridades e nós não respeitamos nada. Mas como assim? Casamento por Deus? Aí daqui a pouco tem gente lá casando em cima de monte, como eu já vi casos de contarem. Estão fazendo aqui um casamento por Deus, em cima do monte, com gente que até casado é. A desculpa mais usada por quem adota essa prática é que ao morar junto, o casal vai saber se conseguirá se adaptar ou não à vida a dois no futuro. Vai testar, test drive. Desta forma, ambos estariam experimentando a vida de casados, mas sem ser casados. Isso é pecado. Isso é pecado. Deus não está nisso. Vamos explicar isso aqui, ó. É verdade que no tempo bíblico não existia cartório, mas existia uma forma de legalização do casamento. Tanto é que para a dissolução era preciso uma carta de divórcio. Ué, se tinha carta para divorciar, é claro que tinha um documento para casar, é óbvio. O que foi permitido pela dureza de coração. Deus e a sociedade onde vivia cada casal eram testemunha daquela união. E isso tinha validade espiritual e civil. Tem gente que dá essa desculpa e não tinha cartório. Vamos lá. Israel tinha leis civis, mesmo não tendo cartório. Sabia disso? Proteção em relação à propriedade dos outros. Tudo isso tinha a ver com a lei civil. E não tinha cartório. Cartório para dizer, ó, esse imóvel é seu, tá? Ó, esse imóvel aqui é seu. Não tinha não, cartório não. Mas tinha a lei civil. Tinha documentação interna. Então vamos acabar com esse negócio de inventar moda, inventar coisa que não existe. A sociedade cresceu muito e a modernidade trouxe formas de legalizar muitas coisas, inclusive o casamento. Então o cartório é viável sim. Naquele tempo era de uma forma, a legalização, e nos nossos dias é no cartório. Sabe por quê? Porque duas pessoas que moram juntas e não são casadas, elas são solteiras no documento. E olha o problema aqui, ó. Vou mostrar o problema, ó. Então essa é uma desculpa sem nenhum respaldo bíblico e histórico, porque historicamente tinha a regularização sim. Aí eu posso falar antes de entrar aqui. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Se duas pessoas que são solteiras e moram juntas, é dado a ela a liberdade disso. Não, mas é uma família, tem até filhos, e pode entrar em comunhão, e pode tomar Santa Ceia. Os jovens, então, também podem ter vida sexual, não vai ter nenhum problema. Porque o pecado é o mesmo. E a igreja vai virar uma desordem. E a obra de Deus vai padecer. E Deus não é Deus de desordem, então nós precisamos acabar com isso.
Mas tem igrejas que aceitam, acham legal, vai ajudar na renda da igreja, mais alguém. Deus está vendo isso, hein? 4. A bigamia, a poligamia e o concubinato. Nós vamos só dar uma explicação aqui, tá? A bigamia é o ato de se ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha se encerrado legalmente. Aí poderia até, tem lugar que, por exemplo, casou no Brasil, saiu, né, tá separado, foi lá, casou em outro lado. Não pode. No Brasil não tem. Não pode casar com duas pessoas. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Mesmo que não é legalizado. É o caso, né? Homens que têm a esposa de casa, mas tem 2, 3, 4, sabe-se lá quantas mulheres. E não se espante. Se no Brasil for regularizado a questão de ter mais de uma esposa no casamento, vai ter cristão querendo defender isso, mas isso não é bíblico, não. E aí vai ter casas aonde vai ter lá o irmão com 2 esposas. E vai dizer, a lei permite. Tá aqui, ó, ela é casada e casada, ó, documento, ó, casada e casada. Mas aí a Bíblia não permite. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Há países onde ela é permitida. Aí, casamento mesmo, tá? Entretanto, tal permissão não reflete a vontade de Deus. Ah, eu vou pro país tal que lá pode casar com 2 ou 3 mulheres, mas isso não é bíblico. Ah, mas no tempo bíblico tinha gente que era casado, até gente que Deus usou, mas não era o propósito de Deus. Eles não estavam vivendo de acordo com aquilo que Deus realmente estabeleceu. Note que as escrituras sagradas no Antigo Testamento, os homens que tiveram mais de uma esposa não desfrutaram de uma vida sossegada, mas viveram em lares onde a disputa familiar era constante. Gênesis 21, 8 a 21. Quantas vezes você já ouviu pregação sobre a história de Ana? Linda, maravilhosa, não é verdade? Tem vezes que você, de vez em quando, raramente vai ouvir alguém falar de Penina, mas ninguém fala de Eucana. Uma pregação sobre Eucana, os males da poligamia. Não é porque a esposa, que acredita-se que a primeira esposa dele era Penina. Desculpe, era Ana. A primeira esposa de Eucana era Ana, mas era estéril. E a legislação daquela época, não a Bíblia, a legislação daquela época, tá? Da sociedade daquela época, permitia, quando não... Eles entendiam o seguinte. A ordem de Deus era crescer e multiplicar. Se uma mulher era estéril, eles não olhavam que a questão da parte de ser estéril tinha a ver com o pecado original. A teologia não estava desenvolvida a esse ponto. O raciocínio deles não estava desenvolvido a esse ponto. E aí o que acontece? Eles pensavam, bom, se Deus mandou procriar e eu não posso procriar, eu tenho que ver uma alternativa. E qual era a alternativa? Arrumar uma segunda esposa. E aí entra Penina como a segunda esposa. Mas olha os males que tem. Penina começa a afrontar Ana, Eucana não tá nem aí. Você vê outros problemas na casa, por exemplo, de Jacó, a briga que havia entre os irmãos. José estava envolvido no meio daquilo também, no sentido de ter essa rivalidade. Então Deus não está no meio disso, tá? O concubinato, nos tempos bíblicos, se concretizava quando mulheres eram compradas, raptadas ou mesmo quando se tornavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposa de um homem já casado. E havia o concubinato mesmo no passado, apesar que ele não considerou na Bíblia, porque era mesmo aquela mulher que era concubina, ela se tornava, ela tinha status de esposa mesmo, tá? Mas aqui tá mostrando que, no caso, já é casado, então fica ali com a mulher, mas não tem casamento. No Brasil, concubinato é a relação entre duas pessoas que não podem se casar por impedimento legal, no Brasil, dias atuais, tornando essa relação ilegítima. Deus não promoveu esses modelos, pois não criou um homem e 2 ou mais mulheres, mas um homem e uma mulher. Hoje tem o poliamor. É só pesquisar aí que você vai encontrar poliamor. Entra na rede social, só pesquisar, no Instagram da vida tá lá, poliamor. Um homem com 2 mulheres em casa, uma mulher com 2 homens e por aí vai, poliamor. Isso não é bíblico. Não é bíblico. O plano divino desde a criação foi que o casal demonstrasse amor e fidelidade um para com o outro em relação uma relação hétero, homem e mulher, e monogâmica. Um só cônjuge, não 2, 3, 4, por aí vai. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa lição, porque não tem nenhuma finalidade estudar uma lição dessa e no final
é mais um conhecimento. Não, não. É conhecer para poder praticar. Conhecer, assimilar e agir de acordo são 3 processos que fazem parte da aplicação, que consiste em colocar em prática o que se aprendeu. Aí tem os textos aí. Você vai ver muitas vezes isso aqui no final agora. Essa prática é para o professor da EBD, o ministério, os alunos e todos os cristãos de um modo geral. O cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher que estejam livres e desejam se casar. Ambos têm diante de Deus e de si obrigações que farão com que essa união seja bem-sucedida. Então, se não cumpre a obrigação, não adianta estar orando, não vai ter casamento direito, não vai ter sucesso no casamento. E a escolha de quem... E aí vamos lá, tá? Deixa eu voltar aqui. O cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher e que estejam livres e desejam se casar. Ambos têm diante de Deus e de si obrigação que farão com que essa união seja bem-sucedida. E a escolha de com quem irão se casar deve se pautar também por princípios espirituais. Então não é Deus quem escolhe, é você quem escolhe, pautado em princípios espirituais. E é por isso que é dito, o casamento de Deus, o casamento que Deus preparou. Mas não que Deus escolheu a pessoa. Deus preparou no sentido dela estar dentro dos princípios bíblicos, você dentro dos princípios bíblicos, e vocês tomam a decisão de se casar. Agora, se não continuar cumprindo os princípios, o casamento vai acabar. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? A realidade bíblica do trabalho. Então nós estamos estudando sobre várias realidades. Agora vai ser do trabalho. É até bom para falar um pouquinho sobre a necessidade de se incentivar os nossos jovens a se formarem. Reclama-se muito de muitas coisas, mas às vezes não tem nenhum incentivo em relação aos jovens serem bem-sucedidos no mercado de trabalho. Eu sou de um tempo que melhor era eles estarem, os crentes dentro da igreja, nos cultos. Não vai estudar não, porque você vai te deixar na carne, você vai perder, entendeu? A espiritualidade, faculdade, nós temos que ter profissionais qualificados no mercado de trabalho cristão, sim, porque isso também é obra para Deus, no meio da sociedade. Tá bom? Então, é isso aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos aí... Vamos nesse momento, quero lembrar vocês, semeie no meu ministério de ensino, se você puder, quiser ser generoso ou generosa, fique à vontade para ajudar. Tá aí o QR Code, tá aí a chave Pix nesse caso. Lembrar você também do meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia. Esse curso te ajuda muito a compreender a palavra de Deus. Invista, o valor é menos do que 2 lanches na rua. Eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Você vai ter um crescimento para a glória do nome santo do Senhor, um aproveitamento aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer grandes coisas, grandes obras. Então, faça esse investimento. Vamos orar nesse momento. Quero agradecer você que ficou até esse momento. Pastor, a aula é bem maior do que o tempo que eu tenho na escola dominical. Você sempre tem que aprender muito mais. Não só essa aula, tem que assistir vídeos, outros vídeos, não só da lição, tem que consumir conteúdo bíblico para que você vá aprendendo, para que Deus vá te ensinando, para que Deus vá te treinando. Não fique só na aula da escola dominical, não. Se atenha, tem muito conteúdo aqui no canal, mas se você quiser assistir em outro canal, fique à vontade, não tem nenhum problema. Vídeos vão estar na próxima tela de recomendação aí, os vídeos que eu mostrei durante a aula, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula, por mais essa responsabilidade que o Senhor me deu. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe os professores, que o Senhor dê uma aula, Senhor querido, edificante. Que o Senhor use eles, que eles não parem, não desistam, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai querido, a cada momento. Ó Deus querido, que o Senhor possa edificar os alunos, que possa haver realmente uma conscientização do que é um casamento bíblico. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom? Vídeos na próxima tela, como eu disse. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor
E todos digam amém!